Bom, pessoal, a gente está entrando agora no segundo bloco, vamos dizer assim, do curso, onde a gente começa a trabalhar mais com conceitos quantitativos. Então, agora a gente vai abandonar um pouco aquela parte de estrutura, ligação, polaridade, que também são úteis para a gente explicar algumas propriedades, ponto de ebulição, nananã, né? A ideia agora é trabalhar com quantidade. E quando a gente fala em quantidade, na química, a gente trabalha basicamente com duas grandezas, que são as duas grandezas que vocês estão vendo aí na tela. A grandeza mol e a grandeza massa. Né? Na química, existem momentos em que é importante você conhecer a massa e existem momentos em que é importante você estabelecer uma relação entre a massa e a quantidade de partículas. Né? O nosso objetivo da aula ele é bem pontual. Só que para chegar nesse objetivo, eu preciso cumprir um roteirinho. A ideia é mais ou menos a seguinte, ó. Eu tenho aqui um copo com água. Aqui dentro tem uma certa quantidade de moléculas de água. Quando eu pego essa água e coloco numa balança, a balança me registra a massa. O que a gente precisa fazer é aprender que é possível você, a partir da massa de uma substância, da massa de uma amostra, estabelecer uma relação entre essa massa e a quantidade de partículas que tem aqui. E a grandeza que faz essa ponte é a grandeza chamada mol. O mol ele estabelece uma ponte entre duas coisas, massa e quantidade. Né? Eu convido vocês a fazer um raciocínio bem simples, para você entender a ideia. Pensa assim, faz de conta que você tem num pacote um número de laranjas, certo? Aí você pega esse pacote e põe numa balança. A balança te dá uma massa. A partir dessa massa, eu gostaria de saber quantas laranjas tem no pacote. Né? No caso das laranjas é mais complicado você fazer isso. Por quê? Porque cada laranja pode ter uma massa diferente. Agora, no caso das moléculas, no caso dos átomos, no caso dos íons, não. A partir do momento que você estabelece a massa de um átomo, a massa de uma molécula, você começa a estabelecer massas relativas a grandes quantidades. Então, o objetivo é entrar com o conceito de mol aqui, tá? A partir do conceito de mol, a gente vai trabalhar na sequência a aplicação desse conceito em dois momentos, no estudo dos gases e nos cálculos estequiométricos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a gente vai gastar aí pelo menos acredito eu, umas 4 aulas, tá? 4, 5 aulas até trabalhar todo o conceito de cálculo estequiométrico, toda a parte de gases. Eu considero essa parte uma das partes mais importantes que a gente tem. Por quê? Porque despenca no vestibular. Né? Não tem como você entender cálculo sem trabalhar com mol. Beleza? Bom, então, para a gente começar, deixa eu trocar aqui o slide. Eu peguei da internet uma definição bem resumida do que a gente precisa entender do conceito de medida. Quando você fala em massa, volume, temperatura, você está falando de uma grandeza. E grandeza na física, grandeza na química, é tudo aquilo que você mede. A massa, a massa é uma medida de quantidade. Mas quando você mede, o que você está fazendo essencialmente é comparando uma coisa com um padrão estabelecido. Você pode fazer isso com distância, você pode fazer isso com tempo, você pode fazer isso com temperatura ou com qualquer outra coisa. Então, toda vez que eu meço alguma coisa, eu comparo aquela coisa com o padrão. É claro que, é claro que ninguém, quando chega lá, por exemplo, na padaria e pede pro rapaz lá, pro atendente ou pra atendente, olha, moço, me vê 250 gramas de mortadela. Quando você pensa em 250 gramas de mortadela, você está usando uma unidade de medida chamada grama, que alguém, algum dia, definiu. Olha, qual a definição de 1 grama? 1 grama é a massa de uma coisinha X. Ah, qual a definição de 1 litro? Ah, 1 litro é o volume ocupado por tal coisa. Qual a definição de uma caloria? Ah, uma caloria é a quantidade de calor necessária para que uma
1 grama de água, esquente 1 grau. Então, todo padrão tem uma definição. E muitas vezes, gente, essa definição ela é arbitrária. Né? Por exemplo, só para a gente refletir um pouquinho sobre isso, em que se baseou uma pessoa para definir a milha, a jarda, que são unidades, nos Estados Unidos se usa muito, né? De comprimento, o pé. Né? Um pé vale 33 centímetros. Então, provavelmente, o pé de alguém serviu como padrão. E aí, quando você fala, então, o avião está subindo e agora está numa altitude de 30 mil pés. São 30 mil vezes aquilo. Então, o que nós precisamos buscar aqui é qual é o nosso padrão de massa. Se eu vou começar a entender, se eu vou começar entendendo o conceito de massa e quantidade de matéria, eu preciso primeiro saber de onde veio esse padrão de massa. Os padrões que a gente usa na química são em 2 níveis. Preste muita atenção nisto. Eu tenho um padrão de massa micro e eu tenho um padrão de massa macro. Vou começar falando do macro, que é mais fácil de entender. Por exemplo, quando eu vou medir a massa dessa quantidade de água que tem aqui, eu vou colocar numa balança, ela vai me dar isso em gramas. Né? Grama, quilograma. São as unidades que a gente está acostumado a trabalhar no nosso dia a dia. São unidades macro, para grandes quantidades. Grama, quilograma, tonelada. Né? Só que, em nível atômico, não tem muito sentido eu expressar a massa de um átomo, de uma molécula, de um íon, em gramas. Fica desproporcional. Não sei se vocês entendem essa ideia. Né? Então, a gente primeiro precisa criar uma unidade do micro, porque essa unidade do micro vai nos levar à unidade do macro. Tá? Bom, como é que se criou a unidade? Escolhe-se um átomo como padrão de massa. Esse átomo, ele vai ser definido como, a massa dele vai ser definida como 1. O quê, Dan? Uma unidade de massa atômica. Não sei se vocês já ouviram a expressão UMA, que a gente usa aqui, né? Ou só U. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Então eu vou escolher um átomo de maneira muito conveniente. Por exemplo, esse átomo aqui, ó, padrão de massa atômica. O primeiro padrão de massa atômica que a química estabeleceu foi o hidrogênio. O que tem sentido, né? O hidrogênio de todos os átomos que existem na tabela periódica é o átomo mais leve, é o átomo que tem menor massa, não é mesmo? Então escolhe-se o hidrogênio como padrão. Fala, olha, a massa do hidrogênio é 1. E aí eu vou pegar um átomo qualquer, pode ser um átomo de cloro, um átomo de oxigênio, um átomo de nitrogênio, sei lá do que, e quero estabelecer quanto mede a massa desse cara. Então eu vou comparar a massa do padrão. Espera aí, só um pouquinho. Só um minutinho, gente. Eu vou comparar. Opa. Eu vou comparar a massa do padrão, esse padrão aqui, que eu vou chamar de uma unidade, com a massa disso. Então, existem aparelhos que fazem essa comparação. Né? Eu vou mostrar aqui um desenho para vocês entenderem mais ou menos qual é a ideia. O que os aparelhos fazem para medir a massa de um átomo? Eles comparam a massa de um átomo com a massa do padrão. Então, por exemplo, nesse desenho que a gente está observando aqui, a massa de um átomo genérico aí qualquer equivaleria, por comparação, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 padrões. Então, eu vou dizer que a massa desse átomo ela é 10 vezes o padrão. Tá? Esse padrão na química é o UMA, ou só U. Unidade de massa atômica. Tá? Ah, mas Dan, quem é esse átomo? Isso não importa agora. O que importa é que existe um átomo que foi utilizado como padrão. Como eu disse para vocês, o primeiro elemento que foi usado como padrão foi o hidrogênio. Adivinha quem é que teve a ideia, perdão, de usar o hidrogênio como padrão? Imagina quem? O Dalton. Lembra do modelo do Dalton?
O Dalton, todo o modelo atômico dele foi baseado naquela questão da combinação das massas, de que o que diferenciaria os átomos eram as suas massas e o comportamento químico, obviamente. Então, por exemplo, ele já tinha se ligado que o hidrogênio, né, vamos dizer assim, dos tijolinhos da vida, eu enxergo os átomos como tijolinhos da vida. O hidrogênio é o tijolinho mais simples que tem. Você tem tijolinhos mais pesados, né, como carbono. Tal. Então, o hidrogênio foi usado como padrão. Inclusive, na universidade, na faculdade, vocês, quando vocês forem estudar bioquímica, vocês vão ver, guarda isso que eu vou falar, porque vocês vão ver o ano que vem. Você fala, puta, o Danilo falou na aula de mol. Que quando você vai medir, por exemplo, massa de proteína, pensa numa proteína, gente. A proteína é um aglomerado gigantesco de átomos, não é? Quando os caras vão expressar a massa de proteína, eles usam uma unidade chamada Dalton. Então os caras falam assim, tal proteína tem tantos kilodaltons. A massa do negócio é tantos mil daltons. Sabe quanto vale um dalton? Um hidrogênio. Tá? Em homenagem ao Dalton. É até uma unidade de massa utilizada com frequência em algumas situações. Na tabela periódica, as unidades de massa são feitas em relação ao outro padrão que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho, tá? Tudo bem até aqui? Então, moral da história. A unidade de massa atômica é o nosso padrão de medida. Esse padrão de medida vai ser usado para quantificar massas de coisas pequenas. Mas pequena, o que eu chamo de pequeno? Átomo, íon e molécula. Tudo bem? Então, você vai ter massa atômica, vai ter a massa molecular, todas elas em decorrências dessas coisas aqui, tá bom? Vou trocar aqui o slide, tá? Qualquer coisa vocês peçam para eu voltar. Deixa eu... Olha só, gente. Quando a gente lê isso, a gente fica... Eu pelo menos, sempre fiquei meio frustrado quando eu lia essa definição. Essa definição é a definição, como está no título aqui do slide, é a definição formal de massa atômica. O que eu chamo de definição formal? É a definição da IUPAC. É a definição do Sistema Internacional de Pesos e Medidas, do Sistema Internacional de Unidades. Então, quando você vai pegar as definições, né, o que é 1 grama, o que é 1 segundo, o que é 1 não sei o quê, o que é 1 não sei o que lá, você tem lá as definições. A definição de massa atômica formalmente é, vamos ler juntos aqui para tentar entender. É uma unidade de massa para expressar massa de átomo, molécula ou partículas nucleares iguais a 1/12 da massa de um único átomo do isótopo do carbono mais abundante. Então veja qual é a ideia. Para a gente definir um U, eu tive que pegar um átomo de carbono. Mas qual carbono, Dan? O carbono 12. Porque como a gente já tinha comentado, né, em outros carnavais, o carbono aparece na forma de isótopos diferentes. Você tem o carbono 12, o 13, o 14, e obviamente cada um deles tem a sua massa. E pegar essa massa e dividi-la pelo número de massa do carbono, por 12. Essa é a definição de uma unidade de massa. Tá? Mas, Dan, por que para definir a unidade de massa, escolhe-se o carbono? Como eu disse para vocês, a escolha do carbono ela só foi oficializada na década de 60 do século passado, 1961. 61 por aí. Ela foi uma definição mais por, vamos dizer assim, homenagear o carbono. Porque na prática, e é aqui que eu quero insistir nesse ponto com vocês, essa definição ela não é tão importante para nós, assim, para aprender. Na prática, o que significa isso? Ao pegarmos um carbono e dividirmos por 12, eu estou pegando um pedaço que tem exatamente a massa do átomo mais leve, que é o hidrogênio. No fundo, essa unidade de massa atômica, ela vale a massa do hidrogênio, gente.
Não é exatamente a massa de hidrogênio, mas é um valor muito próximo. Agora, quando você vai ler a definição dela, não está escrito, olha, porque de fato não é exatamente o hidrogênio. É 1/12 do carbono. Mas por que pegou-se o carbono? Pegou-se o carbono porque era uma espécie de homenagem. Por que dividir por 12? Porque ao dividirmos por 12, este pedacinho tem a massa de um hidrogênio. Então é como se você estivesse dizendo assim, olha, a massa do carbono 12 é 12 Us. Por quê? Eu tenho aqui, isso aqui é um pedacinho, que vale 1 U. Agora, se você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, são 12 pedacinhos. Então é como se ele estivesse dizendo assim, olha, um carbono equivale a 12 hidrogênios. Você passa a expressar a massa dos átomos de maneira indireta em relação ao átomo mais leve, que é o hidrogênio. Tudo bem? Deu para entender mais ou menos a ideia? Eu vou mostrar para vocês um quadro aqui que vai tentar explicar um pouco melhor isso que eu estou dizendo. Deixa eu passar aqui. Olha. Isso aqui é a massa de alguns elementos que a gente conhece na natureza. Então aqui eu tenho, ó, o hidrogênio 1, o isótopo 1 do hidrogênio. O isótopo 1 do hidrogênio, ele pesa 1,0078 Us. Ou seja, sabe aquele tijolinho que pesa 1 U? Aquele que é o carbono, né? Ó, voltar aqui um pouquinho. Ó. Esse pedacinho pesa 1 U. Exatamente 1 U, porque é da definição. O hidrogênio pesa praticamente isso. Tá ali. O hidrogênio pesa praticamente aqui. O carbono 12 pesa 12 exatos, porque são 12 tijolinhos. Então aí a gente entende, beleza, 12 tijolinhos. Veja que o oxigênio 16, ele não pesa exatamente 16 tijolinhos. Ele pesa quase 16. Tá? E assim por diante. A gente vai perceber que... E por que eu gosto de colocar essa tabela? Porque esse número aqui de cima, que a gente olha aqui, ó, ele é chamado de número de massa. O número de massa não é exatamente a massa do átomo. Ele é sim um valor muito próximo, tá? Mas esse valor próximo, ele só é possível porque a gente está expressando todos os átomos em função do átomo mais leve, que é praticamente o hidrogênio, tá? Beleza até aqui? Preciso me preocupar de onde vêm esses valores? Claro que não. Eu estou contando para vocês, tá? A gente pega o valor dado no exercício, tá? E usa o valor como a massa do átomo. Até aqui tranquilo? Só que acontece o seguinte. Quando a gente vai olhar na tabela periódica, se você olhar com atenção, você vai ficar meio desconfiado. Vou pegar aqui um exemplo para vocês entenderem, ó. Na natureza existem dois tipos de cloro, ó. O cloro 35 e o cloro 37, que são isótopos. Tá bom. A massa do cloro 35 é praticamente 35. 34,96, 35. A massa do 37, praticamente 37. Só que se você for na tabela periódica procurar a massa do cloro, você não vai encontrar nem 35 e nem 37. Você vai encontrar 35,5. Isso é que é estranho, 35,5. Então, repetindo, eu tenho cloros na natureza 35 e cloros 37, tá? São os isótopos. Na tabela, eu tenho um valor diferente. Aquele valor que é colocado na tabela, ele não é a massa do átomo de cloro. Até porque existem átomos de cloro com massa 35 e existem átomos com massa 37. O problema é que essa massa ela foi criada, entre outras coisas, para quê, gente? Para eu poder fazer conta com ela. Concorda? É para isso que eu quero massa. Eu vou atribuir massas aos átomos, porque depois eu quero fazer conta com esses valores. Agora, para pensar um pouco. Se na hora que eu precisar usar o cloro para fazer uma conta,
Como é que eu vou saber se o cloro que eu estou usando é o 35 ou 37? Né? Imagina que eu tenha lá que calcular a massa, estou lá no meu laboratório, e eu vou usar um cloro para fazer uma reação química. Como é que eu vou saber se a massa do cloro que está no laboratório é 35 ou 37? Para resolver esse problema, o que a IUPAC pensou? Olha, vamos criar uma massa que vai representar o cloro. Assim como eu vou criar uma massa para representar o oxigênio, não importa quem seja. E o carbono, não importa quem seja. Essa massa é a massa do elemento. Então eu chamo a atenção de vocês para o título desse slide, para ficar bem claro do que eu estou falando. Quando você olha para a tabela que você está aqui na tela, você está olhando para a massa atômica do átomo de oxigênio 16. Você está olhando para a massa atômica do átomo de cloro 35. A massa atômica do átomo de cloro 37. Essa massa não serve para nada para a gente. Quando a gente for fazer contas com esta massa, nós faremos com a massa do elemento, que é uma massa calculada. Essas massas aqui são medidas. A massa do elemento é calculada. Tá? Como é que a gente faz o cálculo? Olha só. A massa atômica de um elemento é uma média ponderada de todos os isótopos desse elemento. Então, tipo assim, eu vou pegar a massa do cloro 35 e vou tirar uma média com o cloro 37. Tá? Essa média se chama ponderada. Tá? O que a média ponderada pondera? O que a média ponderada considera? Na natureza existem os diferentes tipos de cloro. Eu preciso primeiro pensar assim, bom, na natureza existe mais cloro 35 ou mais cloro 37? Isso precisa ser colocado na média. Então a média não é uma média pura e simples. Ó, eu vou pegar o 35, vou pegar o 37, somar e dividir por 2. Eu vou atribuir a cada valor uma importância. Como assim, Dan? Olha, o cloro 35 aparece mais na natureza que o 37. Se o cloro 35 aparece mais na natureza do que o 37, eu vou jogar essa média para próxima do cloro 35. Tá? E a gente vai até fazer um exemplo aqui daqui a pouquinho, vocês vão entender. Tá bom? Então, resumindo a história. A massa que você vai encontrar na tabela periódica é a massa do elemento. Essa massa já foi calculada por alguém especificamente quem, né? A IUPAC. Foi lá, pegou o cloro, tirou a média, deu tanto. Foi lá, pegou o oxigênio, tirou a média, deu tanto. E assim por diante, tá? O que chama muita atenção de alguns alunos, que causa uma baita confusão. Por exemplo, na natureza, existem 3 tipos de hidrogênio. O hidrogênio 1, o hidrogênio 2 e o hidrogênio 3. São os isótopos do hidrogênio. Só que na tabela periódica, a massa do hidrogênio está 1,002U. 1,002U. Aí você fala assim, Dan, por que a massa do hidrogênio é 1,002U? Porque eu tirei uma média desses 3 valores. Esse, desse e desse. Aí você fala, espera aí, a média entre 1, 2 e 3 deu muito próxima de 1. O que isso revela? Que na natureza, a maioria dos hidrogênios tem massa 1. Tem a massa referente ao hidrogênio mais leve. Vamos colocar dessa maneira. Tudo bem? Se a massa fosse mais próxima do 3, indicaria que o 3 é o isótopo mais abundante. Então, quando você olha para as massas, você vai perceber que a média que aparece na tabela é sempre próxima a um dos 3, ou um dos isótopos. É porque aquele é o que tem maior quantidade na natureza. Tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo disso agora. Se quiserem tirar o print, para a gente poder passar.
aqui eu tenho uma relação de elementos que você não precisa saber, é só curiosidade, tá? Não vou nem me estender muito nisso. Que eu chamo de monoisotópicos. São elementos que aparecem na natureza apenas na forma de um isótopo. O que não significa que nós não tenhamos produzido outros isótopos. Por exemplo, não sei se alguém já assistiu aqui o seriado Chernobyl. É uma série, né, da HBO, não sei se chegaram a ver. Se não viram, quem tiver acesso à HBO, veja. É bem legal a série. Eu assisti, fiquei até um pouco chocado, assim, porque a série ela retrata muito o que aconteceu ali nos primeiros momentos, né, da história. E por que eu estou falando sobre isso? Porque na série fala muito do iodo 131. O iodo 131 é um isótopo radioativo proveniente do decaimento de urânio. Então, toda vez que tem uma explosão de uma bomba atômica que tem urânio, ou que tem um acidente nuclear, em que você observa o vazamento de material, se esse material for urânio, ele vai decair em iodo. Então, só que esse iodo ele é produzido artificialmente. Na natureza, você encontra só o 127. Então, para esse cara, lá na tabela periódica, a massa que tem ali é a dele. Não tem o que tirar média. Por quê? Porque esse é o único isótopo natural do iodo. Isso acontece também com sódio, com alumínio, tá? E com outros. Agora, aqui embaixo tem um que não é assim, que é o boro. O boro, ele aparece na natureza na forma de dois isótopos. Você tem o boro 10, que vamos chamar de boro leve, e você tem o boro 11, que é o boro pesado, tá? Os dois boros têm número atômico 5. Então, é mais ou menos isso. Ó. Você tem um boro, que é 10 e 5, e tem o boro, que é 11 e 5. Tá. Na tabela periódica, eu vou expressar a massa do boro a partir de uma média ponderada. A média entre os dois valores aqui. Só que eu vou levar em consideração que a quantidade de boros 11 é maior que a quantidade de boro 10. Então, a média não vai ser uma média exatamente no meio. Né? Então, como é que se calcula isso? Vocês devem lembrar da fórmula da média ponderada. Você vai pegar um valor e vai multiplicar por um peso. Vai pegar o outro valor e multiplicar por um peso. E vai dividir por 100. Ou pelo total aqui dos pesos. Vai depender de como você expressa isso. Por exemplo, você pode expressar essa conta colocando aqui 20%, ó, 80% e 100%. Ó. Isso é uma média ponderada. Você pode colocar também assim aqui, ó. 1, no lugar do 20%, 1, no lugar do 80%, 4, e aqui 5. Dá na mesma, né? Tem várias maneiras de expressar. Quando você coloca, por exemplo, 20% e 80%, o que você está falando para a conta? Você está dizendo, olha, peraí, gente, o pessoal entrando aqui. O que você está falando para a conta? Você está falando, olha a conta, o valor 11 é mais importante do que o valor 10. Dê mais importância no resultado para o valor 11. Quantas vezes o valor 11 é mais importante do que o valor 10? Alguém poderia me dizer? Quantas vezes o valor 11 é mais importante do que o valor 10? 4 vezes. Perfeito. Porque a porcentagem aqui, ó, é 80 e aqui é 20. Deu para entender o lance? Então essa conta, ela vai dar 10,8, tá? Eu lembro de cabeça aqui. 10,8 U. Tá? Essa massa é que está na tabela periódica. Tá bom? Tranquilo?
Beleza. Bom, isso aqui era a parte bem formalzinha, né, que eu tinha que formalizar. E agora a gente vai começar a aplicar esse conceito. Tá, eu já sei que os elementos têm as suas massas. Tem alguns exercícios em que o cara pode fazer você fazer contas com isto. É raro aparecer? É. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, ó. Vou trocar aqui. Ó. Opa. Primeira coisa que você pode encontrar relativamente a esse tipo de conta. Eu vou fazer dois, tá? Eu vou fazer um aqui e depois um na parte de exercício. Olha o que ele fala aqui, ó. Sabe-se que o elemento cloro possui massa atômica 35,5 UMA. Presta atenção. Ele fala que o elemento cloro possui massa atômica 35 MA. Ou seja, essa massa é a média ponderada já. Considerando que o cloro ocorre na natureza sob a forma de dois isótopos, o 35 e o 37. Então você tem o cloro 35, com o número atômico 17, e tem o 37, cloro 37, número atômico 17. Calcule a porcentagem de ocorrência dos dois. O que isso quer dizer? Bom, eu tenho X% desse cloro e Y% do cloro 37. Olha, como eu disse para vocês, né? Olhando para o valor da média, a gente percebe claramente que o X é maior que o Y. Eu tenho mais cloros 35 do que o 37. Isso a gente percebe. Agora, como é que eu boto isso no papel? Tá. Primeira coisa que eu sei. O que eu sei? Que X mais Y tem que ser 100%. São todos os cloros que existem na natureza. E que eu sei também que, ao calcular a média, eu vou obter 35,5. Então, eu vou escrever assim, ó. 35,5 é igual a x vezes 35 mais y vezes 37 dividido por x mais y, que é 100. Vamos colocar já 100, né? Porque assim já não precisa. Aqui. Deu para entender? Duas coisas que eu sei. Eu sei isto e eu sei isto. Agora virou um problema de matemática. O que a gente pode fazer nesse caso? Eu posso, por exemplo, pegar isso aqui e chamar de equação 1, pegar isso aqui e chamar de equação 2 e substituir uma na outra. Né? Por exemplo, eu pego na equação 1, isolo x. Então, ó, substituir equação 1 na equação 2. Certo? Então, olha só. 35,5 igual a x vezes 35, eu vou escrever assim, ó. Vê se você concorda. O que eu fiz, ó? Eu considerei que no lugar do x, pensa você isolando o x aqui, ó. Para isolar o x aqui, você vai pegar o y e jogar para cá. Então, você vai falar que x é igual a 100 menos y. Aqui, ó. Vezes 35, ó. Vezes 35, tá? Isso aqui, mais 37y sobre 100. Tudo bem, gente? Ó, eu não vou me estender muito nessa conta, tá? A gente tem coisas mais importantes a tratar. Eu já vou colocar o resultado de cara aqui. Depois, se vocês quiserem conferir para ver se bateu, ao fazer essa conta, o y, que é o que a gente está procurando, vai dar 25%. O y dá 25%. Como o x mais y tem que dar 100%, o x vai dar 75%.
tá? Acho que o mais importante mesmo é você saber como faz o exercício. Que tipo de questão ele pode te cobrar. Essas questões, que eu falei para você, ela já caiu muito em vestibulares, assim, mas ultimamente não tem sido cobrado, tá? Beleza. Bom, o que eu faço com esse número aqui, ó? Tá? Então, esse número aqui é a média ponderada. Eu vou usar esse negócio para calcular a massa de coisas mais complexas. A gente estava falando até a semana passada de moléculas, estruturas iônicas, né? Essas estruturas são aglomerados de átomos. Portanto, essas estruturas têm massa. Então, eu vou usar a massa essas massas atômicas para calcular massas de coisas maiores, tá? Então, a gente entra no segundo degrau desse passo a passo. Então, eu já sei que existe uma coisa chamada massa atômica. Vou pegar esta massa atômica e vou calcular coisas mais complexas. Eu posso calcular coisas de natureza molecular, como as moléculas, ou coisas de natureza iônica, tá? Bom, quando você calcula a massa de uma molécula, é fácil você entender o que você está fazendo, né? Então, quando eu olho para isso aqui, por exemplo, ó, C6H12O6, a nossa boa e velha glicose. Eu imagino aqui um grupo de átomos, todos unidos ali por ligaçõezinhas covalentes, tal, formado por 24 átomos. Então, a massa molecular é a soma das massas de todos esses átomos. Então, eu faria isso aqui, ó. A massa molecular é igual a 6 vezes a massa do carbono mais 12 vezes a massa do hidrogênio mais 6 vezes a massa do oxigênio. Tá? Lembrando que essas massas são as massas da tabela periódica. Então, alguém já tirou a média para o carbono, alguém já tirou a média para o hidrogênio. Então, a conta ficaria assim, ó. Massa molecular é igual a 6 vezes. A massa do carbono é 12U. Tá? Ela, na verdade, não é 12. É 12,00 alguma coisinha. É que a gente aproxima do valor para arredondar. Mais a do hidrogênio, 12 vezes 1U. Mais 6 vezes 16U. Notem que eu ainda estou usando U. Daqui a pouco eu vou tirar o U e botar G. Fica ligeiro que daqui a pouco vocês vão perceber isso daí, tá? Então, a massa disso aqui tudo é igual a 180 U. Tá? Então, eu imagino, do ponto de vista de massa, obviamente falando, eu imagino uma molécula de glicose com a massa 180 vezes maior que o hidrogênio. Ou 180 vezes maior do que 1/12 do carbono. Bizarro escrever isso, né? Ó, vamos escrever. Isso aqui é 180 vezes a massa do carbono 12 dividido por 12. Né? Essencialmente porque isso aqui, na verdade, é um U. Tá? E aí eu volto no começo da aula, né? Quando eu falei assim, quando você vai na padaria e pede 180 gramas de uma coisa, 180 gramas de mortadela, você não fica no balcão esperando a mortadela assim, né? Eu peguei uma massa 180 vezes maior do que 1 grama. Ninguém pensa isso. Do mesmo jeito que você não vai ficar pensando que 180U é 180 vezes 1/12 do carbono. Tá? Isso a gente não costuma pensar, mas em exercícios eles fazem essas pegadinhas. Tá? Beleza? Outra coisa importante.
E quando eu estiver trabalhando com iônicos? Vocês sabem que iônico não é molécula. Então, quando você calcula a massa do NaCl, essa massa, você até pode usar o termo MM mesmo, vai ser uma vez a massa do sódio mais uma vez a massa do cloro. Tá? Essa massa aqui vai dar. A massa do sódio é 23. Mais a massa do cloro, pela média ponderada, é 35,5. Certo? Então, essa massa ela vai dar 58,5. Então, a massa molecular é igual a 58,5 U. Essa massa é a massa do quê? De um átomo de sódio ligado a um átomo de cloro. Tá? Então, são dois átomozinhos, é um par iônico. A gente só não vai falar molécula, tá? Então, isso aqui é a massa de um par iônico. Mas percebam que tanto um quanto o outro é calculado do mesmo jeito. Tá bom? Até aqui tranquilo, gente? Beleza. Então, vamos seguindo. Bom, chegamos no filé mignon da coisa. Quando a gente olha para as massas dessa maneira que vocês estão vendo aqui, ó, a gente entende que esses valores existam, mas ao mesmo tempo a gente não se vê usando eles, essas unidades U. Porque na prática, ninguém vai trabalhar com uma molécula de glicose. Ninguém vai trabalhar com um par NaCl, a gente trabalha com quantidades maiores, certo? Então essas massas, elas são massas teóricas, que são calculadas aí pelas médias, mas elas não têm aplicação, pelo menos no nosso universo. Quem é que mexe muito com esse tipo de massa, né, com essa unidade? Quem trabalha com acelerador de partícula, que trabalha com esse tipo de situação de decaimento nuclear, que vai fazer experimentos onde você vai pegar um próton e bombardear um núcleo de alumínio, e aí você está trabalhando com massas dessa ordem. Quando você está trabalhando na estequiometria, que é o nosso objetivo, a gente tem um problema técnico. Você mede massa de quantidades grandes, né? Aqui eu coloquei uma balança. Eu coloquei essa balança porque eu lembro que quando eu vi na faculdade me chamou muito a atenção para isso aqui, ó. Olha quantas casas tem depois da vírgula. 58,4428. Tá? Essa balança aqui, ela não é a mais top. A mais top tem uma outra casa aqui, tem uma quinta casa. Essa daqui ela tem uma precisão de 10 a menos 4 gramas. Gramas. Tá? Ela tem certeza até a quarta casa. É isso que a gente está dizendo. Tem uma balança mais moderninha que tem a quinta casa. Então, claro que quando você vai fazer... E essas balanças, elas são úteis para quê, né? Quem que usa isso aqui? Por exemplo, quando a gente vai se pesar numa balança de farmácia, ninguém tem necessidade de ver até a quarta casa, até porque quando a gente está se pesando na balança, pelo menos eu vou falar para mim, tá? Por mim. Muito número assim incomoda. E eu já tive na casa dos 3 dígitos, então eu sei o que é isso. Então ver esse monte de número não é legal. Só que quando você vai para um laboratório fazer uma reação química, aí a coisa muda. Por quê? Porque numa reação química eu preciso ter certeza de quanto eu estou usando. Então, quanto mais casas eu tiver depois da vírgula, melhor. Só que qual é o problema? Eu olho para isso e gostaria de responder esta pergunta. Afinal de contas, quantos NaCls existem aqui? Essa é a nossa pergunta. E aí nós temos um problema. Por que nós temos um problema nesse momento? Quem vai resolver esse problema é o MOL. Eu sei,
até agora, o que que eu sei? Eu sei que uma partícula de NaCl pesa 50... Esqueci quanto que é, peraí. 58,5. Só que 58,5 U. Não é isso? Isso é o que nós sabemos. Quanto é que a balança está marcando? Fazendo um arredondamento, a balança está marcando 58,5 G. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Por que eu não posso fazer essa regra de 3 do jeito que ela está? Por causa das unidades. Exatamente. Então nós temos um problema. Esta unidade na nossa vida prática não é interessante. Eu tenho que criar uma outra coisa para substituir essa linha. Eu preciso substituir essa linha. E eu preciso substituir essa linha de tal maneira que aqui apareça o quê? Grama. E é aí que entra o nosso querido mol. A partir da definição de mol, eu não vou mais usar uma partícula tem 58,5 U. Eu vou usar uma coisa aqui em grama. Tudo bem? Então, veja que o mol, eu costumo falar o seguinte, tem coisas nas ciências que elas são descobertas. Né? Então, por exemplo, tem toda a teoria que explica lá que uma reação ocorre a partir de uma colisão. Né? Então, existem constatações de como a natureza funciona. São leis. O mol é um conceito criado para ajudar a gente. É um conceito criado para ajudar a gente a contar partícula. Mas contar partícula dentro de amostras em gramas. Tá? Bom, vamos começar então a falar um pouquinho sobre ele. Aqui está o conceito de mol. Na verdade, gente, o mol, ele não é... O mol é uma quantidade. É um número. Né? A gente está acostumado a trabalhar no nosso dia a dia com certas palavras que nós imediatamente associamos a valores. Né? Então, quem aqui nunca ouviu a expressão uma dúzia de ovos? Né? A gente sempre usa... Para fazer a gente entender mol, a gente começa usando a palavra dúzia, que é uma... Se você entende com dúzia, você vai entender mol. O que não significa que você vai acertar todos os exercícios, porque tem uma outra questão aqui que pega. Então, quando eu falo mol, pelo menos eu falo por mim, eu penso na ideia de pacote. Então, quando eu falo 1 mol, 1 pacote. 2 mols, 2 pacotes. 3 mols, 3 pacotes. E assim por diante. Você pode expressar o valor mol em números múltiplos, né? 2 mols, 3 mols, 4 mols, e submúltiplos, meio mol, 0,25 mol. Então, um bom começo para quem tem um pouquinho, para quem torce o nariz com mol, é começar abordando o assunto trocando a palavra mol por pacote. Então, veja, olha como é interessante se você usar a palavra pacote. O pacote e a sua importância. O pacote. O conceito de pacote está intimamente ligado à constante de Avogadro, que antigamente era chamada de número de Avogadro. Sendo que um pacote tem aproximadamente 6,02, 10 a 23 entidades. A palavra entidade não tem nada a ver com entidade sobrenatural. O que são essas entidades? Coisas pequenas. Né? Você não vai usar esse número para contar dinheiro. Você não vai usar esse número para contar coisas grandes. Você usa para contar átomos, íons, moléculas. Tá? Então, o que a gente vai começando a entender? Criou-se na química o conceito de pacote. Mas ele é um pacote que tem uma quantidade monstruosa de unidades.
são 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, tá? Você pronuncia assim, ó, 602 sextilhões, tá? Então, aí você começa a incorporar esse conceito de pacote no seu vocabulário. Primeira coisa que você tem que fazer. Então, ó, um pacote de moléculas de gás possui aproximadamente 6,02 10 a 23. Esse aproximadamente veio da seguinte situação. Se você olhar para o valor correto, ele tem um monte de outras casas depois da vírgula. A gente estava usando um arredondamento aqui, inclusive, que no vestibular nem se usa, né? No vestibular quase sempre é só 6,0, tá? Beleza? Então veja que eu estou usando a palavra mol aqui são pacotes de moléculas. Eu gosto muito dessa frase porque sempre que eu estou dando essa aula eu me lembro de quando eu fazia cursinho. Eu demorei, acho que quase que 1 ano ou 2 para não me confundir com essa expressão aqui, ó. Porque uma das coisas que acaba acontecendo ao longo do tempo com o aluno, gente, talvez vocês já passaram por isso, é que você chega uma hora que você começa a achar na tua cabeça que mol é molécula. Mol é molécula. Então você começa 1 mol de glicose, 1 mol de água, 1 mol de não sei o quê. E aí, de repente, você começa a ver que a palavra mol aparece do lado de elétron. 1 mol de elétron, 1 mol de átomo, 1 mol de íon. Você fala, não, peraí, mas como assim? A palavra mol ela vai ser usada atrelada a qualquer entidade. Então, nessa primeira frase, eu estou usando a palavra mol para que entidades? Moléculas. Então, eu falo 1 mol de moléculas. Tá? Inclusive, só uma curiosidade. A palavra molécula é o diminutivo de mol. Olha como faz sentido. O mol é uma grande quantidade. A molécula é o diminutivo dele. A molécula é o diminuto. Então, o mol e a molécula, tá? Beleza. Olha uma outra frase aqui. Vê se faz sentido. Ó, 1 mol de íons equivale a aproximadamente 6,02 10 a 23 íons. Ou seja, você pode falar, 1 mol de íons tem 602 sextilhões de íons, tá? Quando eu dou essa aula, eu sempre recomendo para vocês que procurem pronunciar essa palavra. 602 sextilhões. Por quê? Porque isso te dá uma noção bem próxima da monstruosidade do número. A gente não tem nada que você possa comparar com isso na nossa vida, né? No entanto, falar sextilhão vai te dando uma real noção disso, tá? Beleza? Olha essa outra frase aqui. Quer ver? Ó. Aqui eu estou usando mol, gente, para falar de grão de areia. Então eu poderia escrever uma frase, independente dela ter sentido ou não, tá? 1 mol de grãos de areia equivale a 6,02 grãos de areia, 602 sextilhões. Tá aqui. Tá? Claro que você não vai ver a palavra mol atrelada a grão, mol de parafuso. Você vai ver mol sempre a íon, molécula, elétron, nêutron, próton, átomo, sempre coisas diminutas. Ele só tem utilidade nesse contexto, tá bom? E aí fica uma pergunta no ar, né? Espera aí. E aí fica uma pergunta no ar. Por que que o mol é tão... Na verdade, 2 perguntas, né? Por que que o mol é tão grande? E para essa a gente até tem uma certa resposta. Olha, o mol é tão grande porque você está contando coisas pequenininhas, né? Tenta imaginar uma situação assim, mais ou menos para você entender. Quantas moléculas de água seriam necessárias para você juntar para formar uma gota que você conseguisse enxergar a olho nu? Você tem noção de quantas moléculas você precisaria juntar para formar uma gota visível a olho nu?
Muitas. Muitas. Então, o fato do mol ser um número grande, ok. Mas por que este número? Né? E quando a gente fala que o mol é aproximadamente, tananã, é porque ele não é um número que tem muitas casas. Então, por que ele é um número tão especial? Por que não escolheram 1 sextilhão, 10 sextilhões? Por que 600 sextilhões? Né? A explicação tá, gente, numa conveniência. Tá? Na verdade, os químicos... como é que eu posso... Eu vou tentar usar uma palavra, não sei que palavra eu uso. Os químicos forçaram o mol ser este valor. Por quê? Porque se ele for esse valor, a gente tem um problema nosso resolvidíssimo. Tá? Que é o que eu vou contar para vocês agora. Vou passar aqui. Espera aí. Ó, para você entender por que o mol é aquele valor, eu vou falar de massa molar, obviamente. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu sei que um átomo de hidrogênio pesa 1 UMA. É o átomo mais leve e tal, beleza. Só que essa massa eu não uso para nada. Por quê? Porque é a massa de um hidrogênio. Então eu vou imaginar o seguinte, eu vou pegar esse hidrogênio e vou colocar na balança. 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios, 4 hidrogênios. E vou colocando. Vai chegar uma hora que vai ter tanto hidrogênio que a balança vai começar a marcar. Ok? O que os químicos perceberam? Que se eu colocasse esse número de hidrogênios, que é exatamente o valor do mol, a balança marcava 1 grama. 1 grama. Aí você olha e fala, tá, mas e daí? E daí que 1 grama é a massa equivalente a esse número de hidrogênios. 1 U é a massa de um hidrogênio. Então, os químicos perceberam que, ao usar essa quantidade como padrão, a massa que a balança registra tem o mesmo valor da massa da tabela periódica. Tipo, então pera lá. A massa que está na tabela não é em gramas. Ela não é em gramas. Mas, se eu colocar na balança esse número de hidrogênios, a balança me dá o mesmo número como se fosse em gramas, então, né? Então, eu posso dizer o seguinte. Opa, perdão. Que 1 mol de átomos de hidrogênio, né? Tem uma massa equivalente a 1 grama. Percebe que 1 mol de átomos é a mesma coisa que dizer isto. Então, eu vou tomar esse número como um padrão. A partir de hoje, eu declaro que 1 grama por mol, porque por mol, para 1 mol de átomos, vai ser a massa não mais atômica do hidrogênio. Porque eu não estou medindo a massa de um átomo. Eu estou medindo a massa de quantos? De um pacote. Então eu vou chamar essa massa de massa molar. Tá? Quer dizer, se eu pego na minha mão agora 1 grama de hidrogênio, eu sei que eu tenho lá dentro 602 sextilhões de átomos. A partir daqui, eu posso estabelecer proporção. Então, 1 grama tem 602 sextilhões de átomos. 2 gramas terão o dobro. 3 gramas terá o triplo. E assim por diante. Tá? Então, essa massa molar, ela é justamente a base do que a gente usa no cálculo estequiométrico. Tá? Então, você vai lá, vamos supor, eu preciso usar
602 sextilhões de hidrogênios. Então, eu vou na balança e peso 1 grama. Pesei 1 grama, eu já sei que ali tem 1 mol. Pesei meio grama, eu sei que ali tem meio mol. Tudo bem? Beleza? Então, na verdade, por que 602 sextilhões? Para que o número que é marcado na balança coincida com o número que está na tabela. Tá? Beleza. Tranquilo. Aí a gente pensa assim, putz, Dan, mas isso aí funciona para o hidrogênio, né? E para os outros átomos? Como é que o mol entraria para estabelecer essa relação para os outros átomos? Vamos pegar um outro exemplo, tá? Eu vou colocar um outro slide desse aqui, só que ao invés da gente usar o hidrogênio, vamos usar um outro átomo, tá? Bom, vamos lá. Espera aí. Olha só. O carbono, ele pesa 12 unidades. Então, quer dizer, cada carbono tem uma massa equivalente a 12 hidrogênios. Certo? Tudo bem. Agora imaginem que eu coloque na balança 1 mol de carbono. Olha, se a coisa funcionou para o hidrogênio, ela tem que funcionar para o carbono. A massa que a balança vai marcar terá o mesmo valor da que a tabela mostra. A massa que a balança marca vai ser 12, só que em gramas. O que faz sentido, gente, não sei se vocês concordam. Se vocês não entenderem, me interrompam o que eu falo aqui. Por que tem que fazer sentido? Porque você está colocando ali da balança a mesma quantidade de átomos que você colocou quando era hidrogênio. Porém, cada átomo é 12 vezes mais pesado. Então, se você coloca a mesma quantidade de átomos, a balança tem que marcar um peso 12 vezes maior, uma massa 12 vezes maior. Então, para o carbono, o valor 12 passa a ser considerado massa molar. Então, eu vou dizer que 1 mol, olha como eu escrevo, de átomos de carbono tem uma massa de 12 gramas. Então, quer dizer, a massa molar do carbono, a partir de hoje, será 12 gramas por mol. Tá? Veja que isso serve para o hidrogênio. Quer dizer, e aí, na verdade, a grande sacada da história é que, a partir do momento que você define isso para o hidrogênio, que é o mais leve, os outros eles vêm como consequência. Ah, então se eu colocar um átomo que pesa 16, vai ser 16 gramas, 1 mol. Se eu colocar um átomo que pesa 14, 14 gramas vai ser 1 mol. E assim sucessivamente. Tudo bem? Por isso que aquele valor da tabela, ele pode ser usado em U ou em G. Né? Tá bom? Quer ver um outro exemplo? Ó, para água. Para água. Uma molécula de água pesa 18 U. Ou seja, 18 hidrogênios. 18 hidrogênios. Tá. Se eu colocar aqui na balança 1 mol de água, cada partícula dessa é como se fossem 18 hidrogênios. Certo? Em termos de massa. Então a balança vai marcar 18 vezes mais. 18 gramas. Tá? Então a gente vê aqui a correspondência numérica 18, que pode ser usada em U ou em G. Quando eu uso em G, que é o caso aqui, eu vou escrever a massa molar da água é igual a 18 G por mol. E aí nós já vamos treinando a nossa cabeça
a olhar para isso e enxergar uma linha de regra de 3, né? 1 mol pesa 18 gramas, no caso da água. E a gente escreve assim, ó. Ó, né? Quando você escreve 1 mol de água, eu não sei se você consegue perceber que aqui tá, a gente omitiu uma palavra. A gente omitiu a expressão de moléculas. Tá? Então, isso eu lembro que a mim me confundia bastante. Quando eu lia isso, 1 mol de água, como tem a palavra 1 aqui, o número 1, eu esquecia da palavra mol. Eu falava, meu, desencanava, eu achava que isso aqui era uma molécula de água. Mas aí eu comecei a me ligar, eu falei, pô, peraí, como é que uma molécula de água pesa 18 gramas? Você tá falando que uma molécula de água é uma coxinha? Daquelas de padaria assim, pequenininha? Não é possível. Aí eu comecei a falar, não, peraí, esse mol, na verdade, não quer dizer molécula. Ele quer dizer pacote de água. Lá dentro tem 602 sextilhões. Tudo bem? Às vezes eu fico falando tanto sobre isso que eu confesso que eu fico meio prolixo. Mas é que quando a gente vai fazer exercício, trava. Na hora que você olha, você fala, acho que eu entendi. Aí pega os exercícios um pouquinho mais chatos, dá uma travada. Beleza? Continuando. Aqui é a mesma coisa. Ó, aqui. Tá? Só que aqui eu vou fazer uma observação. Que nós não vamos mexer com isso hoje. Mas depois que a gente terminar esse assunto, a gente vai falar. Quando vocês percebem que o conceito de mol e de massa molar, ele vai ser usado para átomos ou para moléculas. Muito bem. Quando a substância é gás, existe um problema meio técnico. Eu até posso pesar um gás, tá? Por exemplo, se eu pegar um balão e colocar esse balão com o gás lá dentro na balança, eu consigo medir a massa. E de fato a balança vai marcar a massa molar, que nesse caso vai ser 16 gramas. Então daqui eu escrevo assim, ó, 1 mol de metano pesa 16 gramas. Tudo bem? Até aí, beleza. Só que acontece o seguinte: vocês concordam que esse balão ele tem um volume? Esse balão tem um volume. Quantos litros vocês acham que tem esse balão aí, hein? Se eu colocar um balão com 16 gramas de metano, eu sei que ali dentro tem 1 mol. Mas qual será o volume dele? Olha, a verdade é a seguinte: o volume desse balão vai depender se está muito quente, se está muito frio, se o ambiente está com uma pressão maior ou menor. Não dá para a gente dizer exatamente qual é o volume, mas eu posso dizer que ele é um volume chamado molar. O volume molar, gente, ele é definido apenas para gases. Tá? Esse volume, então, aqui apareceu assim, 22,4. Se eu tiver uma condição específica, né? Se nós estivermos numa condição específica, vai valer 22,4 mesmo. Né? Eu prefiro colocar, por enquanto, assim, ó, definido apenas para gases e depende das condições de pressão e temperatura. Tá?
Quando a gente for estudar o PVNT, Clapeyron, aí eu falo do 22,4, CNTP. Por hora, a gente só precisa saber que existe, além da massa molar, que pode ser para líquido, para sólido, por que você quiser, você tem o volume molar, que também pode ser uma pergunta. Ah, qual é o volume ocupado por 1 mol de gás? Do mesmo jeito que a massa, tá bom? Beleza. Seguindo. Ah, não, isso aqui não. Olha só. Aqui umas brincadeirinhas para a gente começar a mexer com contas. Considere uma amostra de água com massa de 900 gramas. Calcule duas coisas. O número de mols, ou seja, o número de pacotes, e o número de moléculas, e não é molpéculas. Aqui. Tá? Opa. Eu quero o número de mols e o número de moléculas. Bom, o que a gente sabe sobre a água? Eu sei duas coisas sobre ela. Uma molécula de água pesa 18 unidades. E 1 mol delas pesa 18 gramas. Tá? Como a gente está trabalhando com uma massa que está expressa em gramas, obviamente eu vou usar a minha relação em mol. Então eu vou escrever que 1 mol de moléculas de água pesam todas juntas 18 gramas. Então eu estou falando, olha, um pacote pesa 18. Bom, se o pacote pesa 18, quantos pacotes eu teria para 900? E o bom de trabalhar com regra de 3 é que muitas vezes você resolve a regra de 3 sem fazer a conta. Você consegue meio de cabeça. Porque, veja, o número 900, ele é quantas vezes maior que 18? Né? Então, 18 é um padrão, vale um pacote. O número 900, ele é 50 vezes maior que 18. Exatamente, 50 vezes maior que 18. Então, quer dizer, o meu N, ele tem que ser 50 vezes o pacote. Olha lá, 50 pacotes de moléculas. Tá. Ah, então são 50 pacotes? São. Tá, mas e se eu tirasse todas as moléculas de lá de dentro? Né? Então eu imagino assim, ó. 50 vezes um pacote. Escrito aqui, mol. Agora, olha para a pergunta do lado. E se eu tirasse todas as moléculas de lá, dos 50 pacotes, quantas eu teria? Bom, se em um pacote eu tenho 6,02 vezes 10 a 23, quantas moléculas eu terei em 50 pacotes? Tá bom? É óbvio que você poderia fazer direto com a massa também. Né? Você poderia escrever assim, ó. 18 gramas de água tem 602 sextilhões, né? 50x, tá? Então, esse N vai dar 5 vezes 10. Aqui eu vou fazer a conta, ó. 5 vezes 10, a primeira, que é o 50, vezes 6,02, 10 a 23. Ó.
Então, N vai dar 5 vezes 6,02 dá 31,1, eu acho. 31,1. 10 a primeira, com 10 a 23 dá 10 a 24. Moléculas. Tá? Qual é o ideal? Que, sobretudo, esta conta seja feita quase que de cabeça. Tá? Tranquilo? Perguntas aqui. 30,1? Ah, verdade. 30,1. Putz, obrigado. Né? Porque 6 vezes 5 dá 30 e o 0,02 vezes coisa dá 0,1, tá certo. Tens razão. Thank you. Beleza? Fechou. Olha para essa outra pergunta. Olha para esta outra pergunta. Esse tipo de pergunta incomoda também algumas pessoas. Por isso que eu resolvi já começar a discutir isso na aula teórica mesmo. E não deixar para chegar nos exercícios. Água é uma substância formada por átomos, né? Então eu tenho lá H2O. Agora a pergunta ela é um pouco diferente. Eu tenho 900 gramas de água. Quantos hidrogênios eu tenho lá dentro? Os hidrogênios não são a água como um todo, eles são partes da água. Tá? Então veja, os hidrogênios são átomos de uma molécula, não é? Para você saber quantos hidrogênios tem, você tem que primeiro saber quanto tem de água lá dentro. Ah, tem 900 gramas. Não, eu sei. Mas quantas moléculas tem? Então, ó, do item anterior, vou voltar um slide aqui, ó. Lá dentro daquela água, tem isso aqui de molécula, não tem, ó? Então, olha a minha ideia. Opa. Eu sei que em uma molécula de água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Se em uma molécula eu tenho 2 átomos, em 30,1 moléculas, 10 a 24, você vai ter N átomos. Perceba que essa conta ela também pode ser feita de cabeça pelo seguinte: se em uma molécula tem 2 hidrogênios, em qualquer número de moléculas que você considerar, você vai ter o dobro de hidrogênios, né? Então, N seria 60,2, 10 a 24 átomos de hidrogênio. Beleza? Tá? Inclusive, aí vai uma coisa muito curiosa. Sabe quanto dá isso aqui em mol? 100 mols. De hidrogênio. Então, olha que coisa curiosa. Quanto vale 900 gramas de água em mol? 900 gramas de água equivale a 50 mols, né? A gente tinha mostrado ali. Opa, peraí. São 50 mols de água.
Então eu posso dizer que, olha a frase que eu vou escrever como ela é meio perturbadora. Em 50 mols de água, há 100 mols de átomos de hidrogênio. Tá? Quer dizer, dentro de uma quantidade X de água, se você conseguir tirar todos os hidrogênios, você vai encontrar 2x ali. Né? O que a fórmula já demonstra. A fórmula, gente, ela é a menor proporção que você consegue encontrar de átomos combinados. Então, quer dizer, se você consegue encontrar em uma água 2 hidrogênios, em 10 águas terão 20 hidrogênios, em 1000 águas terão 2000 hidrogênios, em 50 pacotes de água teremos 100 pacotes de hidrogênios. Se você conseguisse tirar todos os hidrogênios e colocar em pacotes, você conseguiria ter 50 pacotes, 100 pacotes de hidrogênio, tá? Eu confesso para vocês que esse tipo de raciocínio ele é meio difícil a gente se acostumar, né? Que dentro de 50 mols tem 100 mols. Tá? Mas com o tempo vocês vão acostumando. Certo? Antes da gente encerrar a teoria, eu queria fazer com vocês uma questãozinha aqui que na verdade não tem no material. Eu peguei uma questão olhando ali só para a gente discutir esse conceito de mol, massa atômica, massa molecular, tá? E aí a gente pode encerrar a teoria. Bom, ele fala assim na questão, ó. Um mol representa o número de átomos em 12 gramas de carbono 12. Essa unidade de medida é utilizada para descrever quantidades muito grandes, como átomos, moléculas, em determinadas substâncias. Então, tem uma quantidade enorme de átomos ou de moléculas, eu uso o mol. Já para a medida de massa de átomos e moléculas, é utilizada a unidade U, que é 1/12 da massa do carbono 12. Então, quer dizer, eu posso escrever o seguinte, ó. 1 mol de carbono 12 pesa 12 gramas. E 1 carbono 12 pesa 12U. Certo? Então eu estou no micro e eu estou no macro. E outra coisa que ele fala, né? Que 1 mol vale 6×10⁻23. Assinale o que for correto. Frase 1. A massa atômica de 1 mol de carbono 12 é 6 vezes 10⁻23U. Olha que frase estranha. Não sei se vocês concordam comigo. A massa atômica de 1 mol do átomo, essa frase ela é estranha por si só. A massa atômica ela tem uma definição muito clara. É a massa de um átomo. Então, na mesma frase, não cabe a massa atômica de 1 mol. Porque é como se você estivesse falando assim, qual é a massa atômica de um pacote de átomos? Não tem sentido. Qual a massa atômica de um pacote de átomos? Então, essa frase por si só já está desconexa, tá? Está falsa. Beleza. Frase 2. 1 grama do átomo de carbono 12 tem 5 vezes 10⁻22 átomos. Essa dá para a gente pensar. Ele está afirmando que se eu pegar 1 grama de carbono, eu tenho aqui dentro 5 vezes 10⁻22 átomos. Quem vai me ajudar a resolver se isso é verdade? O mol. O mol.
Porque o que eu já sei sobre o carbono? O que eu sei? Que se eu colocar numa balança 600 sextilhões de átomos de carbono, a balança marca 12 gramas. Essa informação eu vou usar sempre como referência, certo? Ah, tá. Então, se 6 vezes 10 a 23 carbonos tem massa 12 gramas, quantos carbonos são necessários para uma massa de 1 grama? Tudo bem? Então, N igual 6 10 a 23 dividido por 12. Que dá 0,5, 10 a 23, tá certo, né? 5, 10 a 22 átomos. Então, beleza. Verdadeiro. Tá? Frase 4. Podem tirar print se vocês quiserem, tá? Como a massa atômica do átomo de hidrogênio é 1 e a do átomo de oxigênio é 16, então 1 mol de moléculas de água tem que pesar 18 gramas. É verdade. Ó, a massa atômica do hidrogênio é 1 e a do oxigênio é 16. Então significa que uma molécula de água pesa 18 U. Ah, então pera. Esse número 18, isso a gente discutiu. Além de. Peraí. Tá dando um pau aqui na tela. Além desse número 18 poder representar a massa de uma molécula, só uma, ele também pode representar a massa de um pacote delas. Porém, no caso de você usar a massa para pacote, você mantém o número e troca a unidade, né? Então, a massa molecular e a massa molar têm o mesmo número, mas as unidades são diferentes, evidentemente, né? Porque uma é bem pequenininha e a outra é maior, tá? Beleza? Então, a 4, verdade. Verdade. Frase 8. A frase 8 fala que um U vale 6, 10 a 23 gramas. Pelo amor de Deus, né? Como é que um U vai pesar 6, 10 a 23 gramas? Não tem o mínimo sentido essa frase. Um U é a massa de um hidrogênio. 6, 10 a 23 gramas, gente, seria 1 mol de quilos. 1 mol de gramas. 1 mol de gramas. Não dá nem para imaginar que tipo de coisa seria 1 mol de gramas. Acho que nem sei se a massa do universo tem 1 mol. Sei lá. Tudo bem? Então tá falsa. E a última frase, 16. Cada átomo de carbono 12 pesa 7,2 10 a menos 23 gramas. Como é que eu meço a massa de um átomo em gramas? Né? O que eu sei sobre o carbono 12? Bom, um átomo de carbono 12, ele pesa 12 U. Isso é o que a tabela me mostra. Mas eu quero saber quanto pesa isso em gramas. Bom, se eu preciso trabalhar com massa em gramas, eu corro atrás do mol. Eu corro atrás do mol. Olha o que eu sei. Vou escrever aqui, ó. Eu sei. Eu sei que 1 mol de carbono do carbono 12, né? Pesam 12 gramas. 1 mol de carbono 12 pesa 12 gramas.
Se 1 mol de carbono pesa 12, qual é a massa de um átomo? Veja que, ao invés de escrever 1 mol de carbono, eu escrevi o valor do mol. Né? Então, agora não me interessa nessa frase pensar em pacotes. Eu vou pensar em unidades que estão dentro do pacote. Então, dentro de um pacote tem 6, 10 a 23 átomos. Isso tudo pesa 12 gramas. Se eu tirar um desses átomos de lá de dentro, qual é a massa dele? É isso que eu quero saber. Tá? E o mais curioso é que, quando você olha o conceito de mol, aliás, quando você olha esse item, você entende como o conceito de mol é importante. Gente, nenhuma balança do mundo vai conseguir medir essa massa aqui, ó. Você só vai conseguir estimar a massa pensando desse jeito que nós estamos fazendo aqui. Qual é a massa em gramas de um mísero átomo? Tá aqui, ó. A massa em gramas vai ser, vou colocar M igual 12, opa, 12 sobre 6, 10 a 23. Ó, assim. Isso aqui vai dar M igual a 2 vezes 10 a menos 23 gramas. Beleza? Então tá falsa a alternativa 16. Ok. Finalizamos então a teoria referente à massa molar. Tá?